E aí, pessoal, bora lá começar mais uma aula de matemática. Nosso assunto de hoje vai ser trigonometria no triângulo retângulo. Eu vou explicar para vocês aqui algumas partes desse triângulo, aliás, todas as partes, né? O nome desse triângulo é retângulo porque ele tem um ângulo reto, chamado ângulo de 90 graus, uma quina aqui, né? Onde você vê quina é ângulo de 90 graus, né? E aqui ele tem essa parte aqui chamada de hipotenusa, que é a maior parte desse triângulo. E está oposta, está do outro lado do ângulo de 90 graus, que é o seu maior ângulo. Os outros lados são chamados de catetos, né? Nós vamos ver mais detalhadamente por que é chamado de cateto e o que significa, né, eu ter cateto aqui. Por que aqui é cateto? Aqui o nome é cateto também. E o que tem a ver esse ângulo aqui? De antemão, eu posso falar o seguinte, que a diferença de você calcular catetos e hipotenusa através do Teorema de Pitágoras, que a gente já falou, nós já tratamos desse assunto em outra aula, se você quiser acessa outra aula lá, e tratar com a trigonometria. A diferença é básica. Para você usar Pitágoras, você tem que ter pelo menos dois lados. Eu tenho que ter ou a hipotenusa em um cateto para descobrir o outro cateto, ou eu tenho que ter dois catetos para descobrir a hipotenusa. Então eu tenho que ter pelo menos dois lados para descobrir um. Na trigonometria, isso já é um pouquinho diferente. Basta eu ter um ângulo e um lado que eu consigo determinar, achar os outros dois lados desse triângulo. Bom, eu preciso falar ainda para vocês sobre os ângulos notáveis. Ângulos de 30, 45 e 60 graus. Esses ângulos notáveis, né, eles têm uma tabela própria, né? Essa tabelinha aqui, ela corresponde a seno, cosseno e tangente desses ângulos de 30, 45 e 60. Eu, em sala de aula, costumo brincar com os alunos com essa tabela aqui, mas aqui é basicamente o seguinte, se você quiser decorar isso daqui, você coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, aqui no seno e cosseno, divide tudo por 2 e raiz quadrada em todos os numeradores. A raiz de 1 já é 1, né? Raiz de 2 aqui, raiz de 3 aqui, raiz de 3, raiz de 2 e aqui seria a raiz de 1, que é 1 também. Aqui não tem jeito, vai ter que decorar raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Eu vou fazer outras considerações em sala de aula sobre a tangente, mas essa tabela já nos atende para fazer os nossos exercícios aqui, ok? Então fica essa tabela aí. Mas vamos detalhar a questão dos catetos, né, agora. Por exemplo, vamos ver o seno desse triângulo, né? O seno cateto oposto sobre hipotenusa. Mas que é isso? Cateto oposto, cateto adjacente. Em relação a quê? Bom, primeiro, quando você observa esse triângulo, você tem que escolher um ângulo para estudar. Então vamos pegar o alfa aqui. O cateto oposto, o lado oposto ao ângulo alfa é esse lado verde aqui. Porque você vai ver que ele está do outro lado, exatamente oposto. Imagina como se fosse aqui um olho. Ele está olhando aqui para essa, vamos dizer assim, essa parede aqui. Então ele é o cateto oposto. O cateto adjacente é o que está do lado, a adjacência, né? O que está ao lado ali. Ele vem encostando nesse cateto aqui. Hipotenusa vai ser sempre o maior lado oposto ao maior ângulo, que é o de 90 graus. Então, para o ângulo alfa, esse cateto verde aqui, esse lado verde aqui, é o oposto e o azul é o adjacente. Então, quando eu for calcular seno, eu vou ter que pegar cateto oposto, é o valor desse lado verde, sobre o valor desse lado rosa aqui, que é a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente, que é esse lado azul aqui, sobre a hipotenusa. Observe que a hipotenusa está sempre no denominador. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso tudo em relação a alfa. Vamos estudar o beta. No beta,
esse cateto aqui já é o cateto o quê? Oposto. O azul vai ser oposto ao beta. E o cateto verde é o cateto adjacente, é o que está encostado, que está próximo ao beta aqui. Então, aqui muda um pouco, né? Seno de beta vai ser o cateto oposto, vai ser esse cateto azul sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, que é o cateto verde, sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, visto isso, pode surgir a seguinte questão. O meu amigo aqui está com dúvida. Ele quer saber como aplicar a tabela de ângulos notáveis para calcular as medidas do triângulo retângulo. Bom, é a aplicação prática disso, né? Depois de você ver uma teoria, você vai ver como é que você usa essas relações trigonométricas. Vamos ver um exemplo aqui para calcular x e y no triângulo aqui abaixo. Então, nós vamos iniciar aqui pelo ângulo de 30 graus, a gente vai calcular o seno de 30 graus. Por que o seno? E por que eu escolhi o ângulo de 30 graus? Você poderia escolher qualquer ângulo aqui, mas essa ordem de escolha de ângulo não importa muito bem. Então, eu escolhi esse ângulo para estudar, né? Você vai escolher, qual ângulo eu quero estudar? É o de 30 graus. Eu posso usar seno? É a pergunta que você deve fazer. Se eu posso usar seno, vamos ver. Eu tenho pelo menos o valor de uma medida. Vamos ver, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu tenho o valor da hipotenusa, então eu posso usar o seno de 30. O seno de 30, então, vai ser igual ao cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 40 metros. Bom, só que eu tenho que ir lá na tabela e descobrir o seno de 30. Lembra? Seno, aí eu tenho lá 30, 1, 2, 3, então o seno de 30 é 1 sobre 2. Né? É só substituir ali e depois substituir também cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é 1 sobre 2, que é cateto oposto sobre hipotenusa. E adivinha o que você vai fazer? Multiplicar aqui, ó, em cruz, fazer igual o Flamengo, vapo, vapo. 2 vezes x, 2x, 1 vezes 40, 40. Aqui eu posso dividir tudo por 2. 2x dividido por 2 vai dar x, e 40 dividido por 2 vai dar 20. Portanto, o cateto oposto aqui, o valor de x é 20 metros, ok? Então vamos usar o cosseno agora, né? Eu poderia usar o seno de 60 também, mas vamos usar o cosseno aqui de 30, só para a gente brincar com o cosseno aqui. Cosseno de 30 vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 40. Cosseno de 30 lá na tabela é raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a y sobre 40. Você vai só repetir aqui e aqui você vai só substituir o valor que tem lá na tabelinha. E o que você vai fazer? Adivinha? Vapo, vapo. Vai multiplicar 2 vezes y, que vai dar 2y, e 40 vezes raiz de 3. Adivinha quanto que dá 40 vezes raiz de 3? Isso aí, 40 vezes raiz de 3. Vai ficar 40 raiz de 3 aqui. E eu posso dividir isso também tudo por 2. Portanto, o valor de y vai ser igual a 20 raiz de 3. Então, o valor de x é igual a 20, o valor de y é 20 raiz de 3 e é só isso que tem que fazer. É só substituir o ângulo, né? Primeiro você escolhe o ângulo que você quer estudar, substitui e faz a relação. Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, lembrando que você tem que ter pelo menos um dos lados. Inicialmente, você observa aqui que qual relação que você não poderia usar? Tangente, né? Porque se eu não tivesse descoberto esses valores aqui, se eu tivesse no início das minhas operações, eu falasse assim, eu quero usar tangente de 30.
Então, vou fazer aqui cateto oposto sobre cateto adjacente. Epa, ia ficar x sobre y. Você não ia conseguir calcular. Vamos a um outro exemplo aqui. Bem, pessoal, agora a gente vai para outro triângulo, né, onde nós vamos ter aqui somente o valor de um cateto. Nós não temos o valor mais da hipotenusa, nem temos o valor desse cateto aqui. E o ângulo escolhido para nosso estudo vai ser o de 60 graus. Aí eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Eu posso usar seno? Faz uma pergunta na ordem, né? Eu posso usar seno depois? Eu posso usar cosseno? Eu posso usar tangente? É assim que você vai construindo os seus cálculos. Então, vamos partir do seno. Dá para usar seno? Olha aqui, eu tenho cateto oposto e a hipotenusa. Eu não tenho valor de nenhum dos dois, então não consigo usar o seno. Simples assim. Posso usar o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Se eu tenho pelo menos um valor, eu consigo usar o cosseno sim. Então, o cosseno de 60 vai ser igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Lá na tabela eu vou observar que cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Repito aqui cateto oposto sobre hipotenusa e multiplico x vezes 1, x, que é igual a 2 vezes 10, que é 20. E acabou. Pelo menos a hipotenusa aqui a gente já sabe que é 20. Pessoal, então bora calcular o valor de y aqui. Eu posso usar tanto o seno de 60, que é cateto oposto sobre hipotenusa, já que eu sei a hipotenusa, ou ainda eu posso usar tangente de 30 graus, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Bora lá usar a tangente de 30 graus, então, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Eu vou lá na tabela, vejo que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, que por sua vez é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui eu vou multiplicar de forma cruzada, raiz de 3 vezes y vai me dar raiz de 3y, e 3 vezes 10, 30. Divido tudo por raiz de 3, onde eu vou eliminar essa raiz aqui, e aqui vai ficar dividido por raiz de 3. Só que eu não posso deixar essa divisão aqui. Tem uma propriedade na radiciação que diz que quando eu tenho raiz no denominador, eu tenho que multiplicar toda a fração pela raiz do denominador. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. 30 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3. 30 vezes raiz de 3 vai dar 30 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Eliminando o quadrado e a raiz, só vai sobrar raiz de 3. Então vai ficar dessa forma aqui. 30 raiz de 3 sobre 3. 30 eu posso simplificar ali com 3? Sim. Aí vai ficar 10 raiz de 3. Então, x é igual a 20, y é igual a 10 raiz de 3. E aí? Entendeu? Que bom. Vamos passar para outro aqui. Agora vamos para um problema aqui de uma aplicação mais prática, né? Saindo lá muito daquele universo de triângulos e vamos um pouco para a realidade aqui. E tem esse problema aí do avião. Um avião levanta voo sobre um ângulo constante de 30 graus. Após percorrer 8.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Então a gente vê aqui, a história aqui está ilustrada aqui em forma de triângulo. O avião percorreu sob o ângulo de 30 graus, né, uma constante aqui, ó, 8 quilômetros, 8.000 metros em linha reta, e ele quer saber qual altura, quando ele chegou aqui, quanto ele atingiu. Então aqui é uma aplicação direta, né? Cateto oposto sobre hipotenusa.
seno de 30 graus. Então, eu vou aplicar seno de 30 graus, cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui, esse H que eu chamei de X, né? X sobre 8.000 metros. O problema fala que 8.000 metros. Eu coloquei na figura aqui 8 quilômetros, mas o problema fala 8.000 metros, né? Ele dá em metros. E aí eu substituo. Vou lá no tabela, acho o seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. E repito essa fração aqui. Multiplico aqui em cruz, né? 2x é igual a 8.000, né? Que eu multipliquei aqui. Divido tudo por 2, que vai dar 4.000 metros. Então, quando ele percorreu 8.000 metros dessa forma em linha reta sob o ângulo de 30 graus, ele atingiu 4.000 metros. Bem, pessoal, agora a gente parte para um problema semelhante ao outro, mas com um ângulo de 20 graus. Mas, professor, esse ângulo não está na tabela de ângulos notáveis. Não importa, aqueles ângulos lá são os mais utilizados. Mas eu posso também ter problemas com um ângulo de 20, 35, 15 graus, qualquer tipo de ângulo. Aqui, desde que eu tenha o valor do ângulo aqui, ó, eu tenho seno de 20 é 0,342, cosseno de 20 é 0,94, tangente de 20 é 0,364. Eu posso utilizar qualquer um deles. Aqui também eu vou usar, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Já está me sugerindo aqui, porque eu quero H, essa altura aqui. Então, eu vou usar o seno de 20. Então, seno de 20 vai ser igual a H sobre 2.000. O seno de 20 eu vou procurar aqui, ó. Quanto que é seno de 20? É 0,342. Então, substituo aqui por 0,342 igual a H sobre 2.000. Aqui é como se fosse 1, porque não vai fazer diferença. Multiplico H vezes 1 é igual a H. E 2.000 vezes 0,342 vai dar 684 metros. Tranquilo, né, gente? Muito fácil, muito tranquilo. É só saber essa relação de seno, cosseno, tangente, os catetos opostos, hipotenusa, né, opostos aí ou a um ângulo ou ao outro, que você vai conseguir fazer qualquer tipo de problema. Bem, imagina se eu quisesse calcular o quanto que ele se deslocou horizontalmente, né, até chegar à altura de 684 metros. Eu poderia usar seno? Não, eu já usei seno, então já achei a altura aqui. Poderia usar cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Posso usar cosseno sim. Então vou usar cosseno de 20 graus. Vou chamar aqui de cateto adjacente. Então, cosseno de 20 graus vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 2.000. Aqui na tabelinha que ele me dá aqui, o cosseno de 20 é 0,94, que eu coloco aqui. E aí eu repito o cosseno de 20, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Multiplico aqui em cruz, né? Cateto adjacente vezes 1 é igual ao cateto adjacente. 2.000 vezes 0,94 dá 1.880. Ok? 1.880 metros ele andou horizontalmente. Bem, mais um exemplo aqui que requer um pouquinho de atenção de vocês, mas não tem nada de difícil não, nada de impossível não, só requer um pouquinho de atenção. Vamos lá, a partir de um ponto, observe-se o topo de um prédio sob o ângulo de 30 graus. Está o ângulo de 30 graus aqui. Caminhando 24 metros em direção ao prédio, atingimos outro ponto onde se vê o topo do prédio segundo o ângulo de 60 graus. Então, eu tenho aqui, a minha observação agora é desse ponto aqui, sob o ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador, calcule em metros a altura do prédio. Então aqui você tem 24 metros deste ponto a este,
e você não tem mais nenhuma informação. O que eu poderia usar aqui seria cateto oposto sobre hipotenusa, mas eu não tenho nem essa medida, nem essa aqui. Bom, quando você vê uma questão assim, você precisa buscar com bastante atenção outros dados que possam te revelar mais algumas coisas. Como, por exemplo, esse ângulo de 60 graus aqui, ele está numa posição aqui que me revela que aqui eu vou ter outro ângulo, né? Eu vou ter outro ângulo aqui formando uma meia volta aqui, né? Essa meia volta aqui, ela tem 180 graus. Então, se aqui tem 60 graus, aqui vai ter 120 graus. E como eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, eu vou somar 120 mais 130 com esse ângulo aqui de baixo, para chegar a 180, 30 graus, né? 120 mais 30, 150, aí eu vou ter aqui 30 graus. Aí aqui também eu posso fazer outra observação. Aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 60 graus, 90 mais 60, 150 graus, e aqui esse ângulo também vai ser de 30 graus. Então, eu já coloquei todos os ângulos aí possíveis para continuar minha análise, né? Bom, para que eu vou precisar desse 30 graus aqui, esse 30 e esse 120 graus aqui? Bom, esse lado aqui de 24 metros, ele está oposto ao ângulo de 30 graus. E aqui eu também tenho um ângulo de 30 graus que dentro do mesmo triângulo, ele vai estar oposto a esse lado aqui. Se esse lado aqui tem 24 metros e está oposto a esse ângulo aqui, com certeza esse lado aqui também vai ter 24 metros porque está oposto ao mesmo ângulo. Ok? E se aqui tem 24 metros, eu já posso fazer uma relação trigonométrica aqui. Eu posso pegar esse ângulo de 30 graus, calcular cateto adjacente sobre a hipotenusa de 24. Eu vou ter cosseno de 30 graus. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Esse H aqui significa que a altura 24 é a hipotenusa desse lado, nesse lado aqui. Cosseno de 30 graus na minha tabelinha lá é raiz de 3 sobre 2. Repito aqui o meu H sobre 24, multiplico 2 vezes H, vai me dar 2H, igual a raiz de 3 vezes 24, dá 24 raiz de 3. Simplificando isso daqui, dividindo tudo por 2, eu vou ter que H vai ser igual a 12 raiz de 3. Bem, chegamos ao fim dessa aula. Recapitule, refaça todos os exercícios, pause a aula, tenta fazer os exercícios sozinho. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail, um direct no Instagram, que eu vou responder, vou ter o maior prazer em responder, ou eu crio uma outra aula para responder para vocês. Então é isso, galera. Obrigado, boa quarentena aí para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.